Capítulo 1: Ler e escrever na escola. Ler e escrever são palavras que todos os professores conhecem bem. Essas palavras são muito importantes na escola. Ensinar a ler e escrever é uma das funções mais importantes da escola. Hoje em dia, precisamos entender melhor o que essas palavras significam. Ensinar a ler e escrever é mais do que só ensinar as letras e palavras. O desafio da escola é fazer com que todos os alunos aprendam a gostar de ler e escrever. A escola quer que todos os seus ex-alunos se tornem bons leitores e também escritores. Para isso, é importante aprender várias coisas sobre leitura e escrita. Isso envolve entender como os textos se relacionam, como os autores escrevem e como os textos eles estão ligados ao mundo ao nosso redor. Para que todos os alunos se tornem bons leitores e escritores, a escola precisa mudar a forma de ensinar. A escola deve se parecer mais com a vida real, onde as pessoas leem e escrevem para resolver problemas, aprender mais sobre o mundo, defender as suas próprias ideias, conhecer novas histórias e se expressar. A escola deve ser um lugar onde ler e escrever são atividades diárias e importantes. Os alunos devem ler para encontrar respostas para suas perguntas, aprender mais sobre o mundo e conhecer novas ideias. Eles também devem escrever para compartilhar as suas ideias, informar as pessoas sobre as coisas importantes, convencer outras pessoas e se expressar. Mas isso não é fácil. A escola enfrenta muitos desafios para ensinar a ler e escrever de forma que faça sentido para os alunos. Vamos ver algumas dessas dificuldades. Problemas na escolarização das práticas de leitura e escrita. Ensinar a ler e escrever na escola é difícil porque essas atividades são complexas e envolvem muitas habilidades diferentes. A diferença entre os propósitos da escola e o da vida real. Na escola, os alunos leem e escrevem para aprender. Na vida real, as pessoas leem e escrevem por muitos outros motivos diferentes. Isso pode causar problemas. A divisão dos conteúdos no tempo. A escola precisa dividir o que ensina ao longo do tempo. Isso pode fazer com que o ensino da leitura e da escrita fique fragmentado. O controle da aprendizagem. A escola precisa avaliar o que os alunos estão aprendendo. Isso pode fazer com que a escola foque apenas em partes do aprendizado que são mais fáceis de avaliar. Distribuição de direitos e obrigações. A forma como as responsabilidades são divididas entre professores e alunos pode afetar o que os alunos aprendem e praticam. Agora, vamos analisar cada um desses problemas para entender melhor e tentar encontrar soluções. As dificuldades em ensinar leitura e escrita na escola. Ensinar leitura e escrita na escola é difícil porque essas atividades são diferentes de outras matérias que aprendemos. Ao contrário dessas outras matérias, que são claras e podem ser divididas em partes, a leitura e a escrita são atividades complexas que não podem ser facilmente divididas. Ler e escrever são habilidades que aprendemos ao ver e praticar as atividades de outras pessoas. Não é fácil dizer exatamente o que, como e quando alguém aprende essas habilidades. Por exemplo, não sabemos exatamente o que uma criança aprende ao ouvir o professor lendo, ou quando ela começa a entender as histórias. Também é difícil saber quando a criança aprende a recomendar ali alguns livros ou entende diferentes interpretações de um texto. Além disso, ler e escrever são práticas sociais que, historicamente, foram mais comuns em certos grupos sociais do que em outros. Ensinar essas práticas na escola significa lidar com a tensão entre mudar e manter a ordem social. A escola tem a função de democratizar o conhecimento, mas pode também, sem querer, manter as desigualdades sociais. Por tudo isso, ensinar leitura e escrita na escola é um desafio que envolve muitas perguntas e dificuldades. Conflitos entre objetivos escolares e objetivos fora da escola na leitura e escrita. Na escola, a leitura e a escrita são ensinadas para que todos os alunos aprendam essas habilidades para o futuro. Porém, fora da escola, lemos e escrevemos por outros motivos, como falar com alguém que está longe ou aprender sobre outros mundos e ainda refletir sobre a nossa própria vida.
Na escola, os objetivos didáticos são importantes, porque os alunos precisam aprender coisas que serão úteis no futuro. Por causa disso, os motivos de comunicação, como escrever para conectar-se com alguém ou ler para entender novas perspectivas, muitas vezes são deixados de lado ou ignorados na escola. Isso pode criar um problema. Se a escola ensina a ler e escrever apenas para que os alunos aprendam essas habilidades, eles aprenderão a usar a leitura e a escrita para outras finalidades importantes na vida real. Por outro lado, se a escola deixar de lado os objetivos didáticos e focar apenas nas práticas sociais, ela não estará cumprindo com a sua função de ensinar. Portanto, é difícil equilibrar os objetivos da escola com os motivos pelos quais lemos e escrevemos fora dela. Relação entre conhecimento, tempo e preservação do sentido. Distribuir conteúdos ao longo do tempo é essencial para o ensino. Tradicionalmente, desde o século XVII, isso foi feito associando partes do conhecimento a períodos específicos. Na alfabetização, por exemplo, no primeiro ano aprendemos o código e no segundo ano começa-se a compreender e produzir textos simples. Inicialmente, são introduzidos sílabas ou palavras básicas, e ao longo de semanas ou meses são adicionadas outras mais complexas. Durante o primeiro ciclo, certos gêneros textuais são ensinados e outros são deixados para o segundo ciclo. Esse método segue uma progressão linear, acumulativa e irreversível. No entanto, essa organização temporal do ensino contradiz tanto o processo de aprendizagem quanto as práticas de leitura e escrita. A aprendizagem não é linear, acumulativa ou irreversível. Ela envolve aproximações simultâneas ao objeto do estudo, coordenações e reorganizações cognitivas que reatribuem significado aos conteúdos aprendidos. Além disso, as práticas de leitura e escrita são totalmente inseparáveis, que resistem à fragmentação e também à sequência. O paradoxo surge assim: se tentamos fragmentar as práticas, perdemos sua essência e o sentido para o aluno. Se não as fragmentarmos, torna-se difícil distribuir os conteúdos de forma eficiente no ensino. Tensão entre duas necessidades institucionais: ensinar e controlar a aprendizagem. A escola tem a responsabilidade social de garantir a aprendizagem, o que cria uma forte necessidade de controle. A instituição precisa conhecer e avaliar os resultados do seu ensino. Embora essa necessidade seja legítima, ela pode ter consequências indesejáveis. Por exemplo, ao tentar controlar exaustivamente a aprendizagem da leitura, a prática se limita a situações em que o professor pode avaliar a compreensão ou fluência de uma leitura de voz alta. Como é mais fácil avaliar o que pode ser classificado como correto ou incorreto, a ortografia das palavras acaba recebendo mais atenção do que outros aspectos complexos do processo da escrita. Isso faz com que o ensino priorize certos aspectos em detrimento de outros, esses outros que são essenciais para formar alunos como leitores e escritores, mas que são menos controláveis. Surge então um conflito de interesses entre ensinar e controlar. Se o ensino é priorizado, não é possível controlar tudo. Se o controle é priorizado, aspectos essenciais das práticas de leitura e escrita são negligenciados. Outra dificuldade está na distribuição de direitos e deveres entre professores e alunos. Por exemplo, o direito de avaliar é geralmente exclusivo do professor, dando poucas oportunidades aos alunos de autocontrolar sua compreensão ao ler ou se autocorrigir dos seus escritos. Isso dificulta a aprendizagem e a autonomia dos alunos como leitores e escritores. Então, como preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm fora dela? Como evitar que elas se desvirtuem no processo de ensino e aprendizagem? Uma possível solução é conciliar as necessidades institucionais com o objetivo educativo de formar leitores e escritores. Isso pode ser feito criando condições didáticas que aproximem a versão escolar das práticas de leitura e escrita da versão social dessas práticas.
Para isso, um passo importante no projeto curricular é explicitar os aspectos que estão implícitos nas práticas, que hoje são acessíveis graças aos estudos sociolinguísticos, psicolinguísticos, antropológicos e históricos. Devem ser incluídos no ensino não só os conhecimentos linguísticos, mas também as tarefas de leitor e do escritor, como antecipar o sentido do texto, discutir diversas interpretações, comentar o que for lido, recomendar livros, contrastar informações de diversas fontes, acompanhar leitores, autores preferidos, compartilhar leituras, ler textos difíceis, tomar nota, escrever com diferentes propósitos, planejar a escrita, considerar o destinatário e revisar o texto. Além disso, é impossível alinhar os objetivos didáticos com objetivos comunicativos que tenham sentido atual para os alunos e que correspondam aos que orientam a leitura e a escrita fora da escola. Isso pode ser feito por meio de projetos de produção e interpretação. Trabalhar por projetos permite que toda a classe, e não só o professor, se concentre em um objetivo compartilhado. Por exemplo, gravar um poema para enviar para as outras crianças ou fazer um programa de rádio dá um sentido ao aperfeiçoamento da leitura em voz alta. Preparar uma carta de leitor para protestar por uma violação de direito das crianças ensina a escrever para protestar, enfrentando os desafios reais da escrita para um propósito autêntico e convincente. Organizar o ensino por projetos ajuda a resolver várias dificuldades. Essa abordagem permite que os alunos desenvolvam estratégias de autocontrole na escrita e na leitura, e cria também uma nova relação entre o aluno e o conhecimento. Ao trabalhar em um projeto, como um vídeo ou uma carta de leitor, os alunos se comprometem a criar um produto satisfatório para o destinatário. Isso os motiva a revisar e melhorar suas produções, adquirindo assim as estratégias necessárias para o aperfeiçoamento dos seus trabalhos. Os projetos têm uma duração prolongada, podendo durar semanas ou meses. Isso fornece autonomia aos alunos, que sabem para onde o trabalho está indo. Essa continuidade evita atividades desconectadas e permite que os alunos se envolvam em trabalhos duradouros, resolvendo problemas desafiantes e construindo o conhecimento necessário. Isso evita a fragmentação do tempo e do conhecimento, permitindo que os alunos compreendam e reconstruam o sentido das práticas da leitura e também da escrita. No entanto, trabalhar com projetos não é suficiente para ajustar a relação entre tempo e aprendizado. É necessário integrar diferentes tipos de atividades com várias durações. Atividades periódicas, como ler notícia ou contos semanalmente, ajudam a consolidar o hábito de leitura. Atividades pontuais, como escrever um e-mail, consolidam práticas de comunicação escrita. Sequências de leitura, como ler contos de um autor específico, que ajuda a consolidar comportamentos de leitura. A combinação dessas atividades permite que os alunos se aproximem das práticas de diferentes maneiras e revisem aspectos de leitura e escrita ao longo do tempo. Para criar um equilíbrio entre o ensino e o controle, é necessário reconhecer a importância do controle, mas evitar que ele se sobreponha ao ensino. Quando há um conflito entre ensinar e controlar, é essencial optar pelo aprendizado. Isso pode significar dar aos alunos a oportunidade de ler livremente, mesmo que o controle sobre a compreensão seja menor, e incentivar a leitura pessoal, mesmo que o professor não possa avaliar tudo. Compartilhar essa função avaliadora é crucial. Os alunos precisam ter oportunidades para controlar sua compreensão e criar estratégias para melhorar. Permitir que revisem seus escritos os ajudam a enfrentar problemas de escritas que não seriam percebidos se o professor não corrigisse. Isso gera novas aprendizagens e novas formas de avaliação. Com menos pressão para controlar, o professor pode observar outros indicadores de progresso, como a capacidade dos alunos de discutir interpretações, corrigir erros e buscar informações. Para resolver essas dificuldades, é necessário reconhecê-las e enfrentá-las. Ignorá-las só perpetua os problemas.
Analisar a realidade pode ser difícil, mas é essencial para alcançar o objetivo de formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita.